Como começou? E eu falei, se eu vender tudo, aí eu vou tocar isso. Qual é o seu foco hoje? O meu business é físico. O ambiente. Ele é ou não fundamental para o crescimento ou para o buraco da pessoa? A coisa mais difícil que você vai precisar fazer na sua vida e a mais importante é a mudança de ambiente. Dani, resume a sua vida de empreendedor em uma frase. Eu me apaixonei pelo processo. Agora eu quero mais. Bem-vindos a mais um episódio. 2026 começa e hoje eu trouxe uma pessoa muito especial. Trouxe a Dani, da For All Fit Store. Ela vai contar como ela começou, ela vai contar quais são as dificuldades e vai dar dicas extremas para vocês. Seja bem-vinda, Dani, ao nosso podcast. Obrigada. Se apresente para o nosso público. Olá, pessoal. Eu sou a Dani. Muito prazer. Espero que vocês gostem desse episódio. Fico muito feliz pelo convite ainda. Obrigada. Tá sendo uma coisa muito nova para mim. Vamos ver se vai dar certo. Confesso que eu tô um pouco nervosa. Mas eu sou dona, proprietário, a Boss, né? Chamada Boss, da For All Fit Store, que é uma revenda autorizada, uma representação autorizada da Powered by Coffee. E eu já tô atuando aí no mercado já há alguns anos. E espero poder contribuir com você, com o teu público. Estou aqui para isso. Com o nosso público, vamos lá. Com certeza você vai trazer algo que eles precisam. Por quê? Porque a maioria das pessoas, ela começa com aquele, o que eu faço, como eu faço e mete as caras. Você não, você começou de uma forma diferente. Então eu quero que você fale para nós como começou, da onde veio a ideia de revender, porque é uma marca que já existia, então você foi lá, comprou para revender essa marca, e numa área que é a área fitness, a área de academia. Como foi esse início para você? O meu início veio muito antes, já que nós vamos falar um pouquinho sobre como fazer, como que surgiu a ideia. A revenda da Powered veio muito depois de muitas coisas acontecerem, né? Antes da Powered, eu precisei passar por muitos outros processos. E o empreendedorismo surgiu na minha vida, talvez há muitos anos atrás. Eu sou CLT, fui CLT há muitos anos, né? Eu tenho quase 20 anos de experiência em outro ramo de atividade. Só que eu nunca fiquei só fazendo uma coisa. Então, eu sempre trabalhei no horário comercial e nos horários livres eu fazia outras coisas. E comecei a flertar com o empreendedorismo muitos anos atrás. Trabalhei com multinível, fiz muitos cursos de empreendedorismo, de comercial, com o marketing multinível. E isso foi trazendo para mim essa vontade, mesmo que eu não tivesse conhecimento disso. Quando surgiu a pandemia, a maioria das empresas tiveram um baque, né, na pandemia e sofreram muito. Eu comecei na pandemia, porque quando a pandemia iniciou, eu era PJ. E aí, quando estourou, eu pensei assim, eu já tinha muita vontade, já estava pensando em empreender há muito tempo, mas não sabia com o quê, não sabia o que eu ia fazer, né? Não queria fazer nada no meu ramo. Então, eu comecei a pensar o que eu fazia. Quando a pandemia estourou, eu falei, putz, a qualquer momento a empresa pode me desligar e eu não tenho mais renda. Do dia seguinte, eu não tenho mais nenhum tipo de renda, de faturamento. Como é que eu vou me manter se eles entenderem que eu não faço mais sentido para a empresa? E aí eu falei, antes disso acontecer, eu preciso me preparar. E aí eu comecei a pensar o que podia fazer. A única coisa que eu gostava de fazer naquela época era CrossFit. E aí eu falei, eu não tinha intenção de ser coach, de estudar educação física, nada disso. Mas aquilo era uma coisa que eu gostava de fazer. E aí eu me vi sempre paquerando nos sites de roupa fitness. Aquilo eu gostava de fazer. Eu queria todas que eu via na internet. Eu falei, por que não? Que será, né? Mas ainda foi muito em dúvida. Será que vai dar certo? Será que eu consigo? Eu já trabalhava na área comercial há muitos anos, mas vendendo para outras empresas. Falei, e eu tinha uma vontade de ir para o varejo, porque o meu negócio sempre foi B2B.
E aí eu falei, como é que será que vai ser se eu for pro varejo? E como é que será que vai ser se eu colocar a energia, a entrega que eu colocava para a empresa que eu trabalhava, se eu fizer isso para mim? Eu tinha certeza que isso podia dar certo. E aí eu fiz a minha primeira comprinha num site qualquer, Aleatório. baratinho da internet, que eu podia colocar uma margenzinha ali. E fiz uma compra de 6 peças, me lembro até hoje, foram R$ 400 de investimento. Foi o meu primeiro investimento. E eu falei, se eu vender tudo, aí eu vou tocar isso. Aí vai ser o meu segundo negócio, vamos dizer assim. E aí vendi uma semana. Para as amigas ali do cross, Em mesmo, uma e semana tal. você vendeu tudo. Vendi tudo. Aí peguei esse dinheiro, reinvesti. Aí ficou uma peça ou outra lá, mas Sim, foi faz basicamente parte. tudo. Peguei esse dinheiro, reinvesti, comprei mais um pouquinho. E assim foi indo, né? Assim foi indo. Até que eu precisei comprar uma malinha para poder levar para as meninas no box, que eu já treinava. Porque começou a aumentar o número de peças que eu comecei a comprar para revender. As meninas começaram a ajudar, a repostar e tal. E aí, um dia, eu me vi com 3 malas, uma de cada tamanho, né? E aí, eu comecei a ser procurada por outras pessoas que não eram do box, porque uma foi falando para outra. E, enfim, isso foi caminhando até que E a Powered, que é a marca que eu represento, eu já era cliente, né? Na época tinha pouquíssimas revendas, pouquíssimas. A gente está falando de 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás. Então, tinha uma revenda que vinha aqui, de outro estado, de outra cidade. De vez em quando ele vinha aqui e eu ia atrás dele, onde ele estava, para comprar pá de amendoim, para comprar roupa, né? E aí, um dia eu olhei, eu já estava representando uma outra marca que era concorrente da Powered, mas aí eu até conversei com a Amanda, né, que é a dona da Powered, esses dias, e falei para ela, eu demorei para trabalhar com Powered porque eu achava que eu não era capaz, que a Powered era muito grande para mim. Mas um dia eu comecei a flertar com a Powered. E falei, será? Será que dá? Aí mandei uma mensagem e deu. Legal. Dani, vamos lá. Vamos colocar a casa em ordem. Vamos dar 10 passos atrás, porque eu acredito que é muito importante a sua história. Então, você era uma pessoa que você era CLT, você trabalhava com vendas? Com vendas. Com E vendas relacionamento. e relacionamento com o cliente. Legal. Então, pessoal, olha a dica. Trabalhava com vendas, ela trabalhava também com relacionamento com o cliente. Ela estava vendo uma oportunidade, mas ela ainda estava presa ao CLT. E ela viu na pandemia, olha que loucura. Na pandemia, quando todo mundo ficou maluco, sem saber o que fazer, ela viu o quê? Ela viu uma oportunidade. Vocês estão vendo como a oportunidade, você tem que estar atento. Não pode esperar a oportunidade, você tem que fazer a sua oportunidade. Então, nesse momento, ela viu uma oportunidade. E aí você ficou com 2 empregos. Sim. Você ficou com o emprego CLT e nas suas horas de folgas você começou a vender. Sim. Até aí, ok, é isso. Isso. Mas não foi essa marca que você vende hoje. Você Não. começou com uma outra marca. Sim. Você conhecia a marca que hoje você representa, Sim. mas na época você vendia outro produto, outra marca, vamos colocar assim? Isso mesmo. É isso mesmo? Isso mesmo. Era fitness? Era. Era uma marca, vamos colocar, concorrente, mas não era a marca que você queria ainda. Você queria uma coisa com mais qualidade, com mais valor, com mais... E quando eu falo de valor, não estou falando de valor monetário, Sim. mas estou valor de entrega. Então, assim, era um produto que tem mais qualidade, que tem mais resistência, que já enche os olhos, principalmente das mulheres, né? Claro. E aí você começou a flertar com essa marca e você entrou em contato e aí sim você falou, agora eu vou vender essa marca. Quando você chegou nesse estágio, você começou com uma mochila, de repente você se viu com 3 mochilas e aí você viu essa oportunidade crescendo. Qual foi o momento que você falou assim, chega de ser CLT, agora eu vou com essa vida de empreendedor?
Isso foi uma opção sua ou realmente durante a pandemia eles te dispensaram e aí você pegou essa oportunidade, pegou aqueles limões e fez uma limonada? Como que foi isso? Foi uma opção minha. Eu que quis. Legal. Né? Então, em determinado momento, aconteceu uma situação dentro da empresa e eu falei, não quero mais. Mas eu ainda não saí. Eu falo que eu fiz tudo sozinha, mas é mentira. Porque na época eu tinha uma pessoa muito, muito especial, um amigo muito querido. E eu me lembro exatamente do dia que eu peguei o telefone. Ele já estava acompanhando, assim, meio de longe, o meu crescimento. E aí eu peguei o telefone, liguei para ele e falei, não aguento mais. Aí eu quero ficar só com a minha empresa. Não dá mais. Aí ele falou, calma. Relaxa. Você vai ficar só com a sua empresa, mas vamos fazer um plano de negócios. Antes de você jogar tudo pro alto. Porque quando tudo isso aconteceu, eu não tinha capital para me manter e continuar investindo na empresa. Aí eu liguei para ele e falei, vou vender o carro, e aí eu pago minhas dívidas, e aí eu começo, e aí eu vou fazer isso e aquilo. Ele falou, respira, calma, vou marcar uma reunião, você vai tudo isso que você quer vai acontecer, eu vou te ajudar. Mas vamos montar um planinho de negócios. E aí foi o que a gente fez, a gente montou um plano de negócios de 6 meses, para que em 6 meses eu pudesse virar essa chave. E isso aconteceu em 5. Em 5 meses. E aí, um dia, aconteceu uma outra situação. E aí, eu liguei para ele e falei, é hoje. Legal. Duas coisas importantíssimas. Olha, você vê como são as coisas. A gente vai escutando e aí eu creio que não todos, mas uma grande parcela do nosso público tem algumas dúvidas. Uhum. Então, vamos lá. Primeira coisa que você falou eu era muito B2B. Sim. Explica para o nosso público o que é B2B, porque eu tenho certeza que a grande maioria não sabe. Explica o que é B2B. B2B é quando você faz negócio com outras empresas. Então, é business to business, né? Então, eu trabalhava numa empresa e essa empresa vendia software para outras empresas. E era isso que eu fazia. Eu era da área comercial e eu criava novos negócios e atendia os clientes que já eram da base, mas eram todos empresas. Eu não vendia para pessoa física, eu não vendia para o cliente final. Era para a empresa. Entenderam, pessoal? Então, B2B é a venda de uma empresa para outra empresa, não para pessoa física. Nós, meros seres humanos. Outra coisa importante, plano de negócio. Então, assim, a grande maioria também faz isso. Sai no desespero. Eu tenho minhas dívidas? Legal, vou vender meu carro, vou vender, vou pegar toda a minha poupança, vou pagar minhas dívidas e vou começar. Só que ela não entende o quê? Que primeiro você tem que imaginar que aquele seu negócio que está começando, ele não pode ser o seu sustento. Ele tem que ser o quê? Ele tem que ser um meio para você reinvestir a grande maioria do dinheiro que você receber. Você vai reinvestir para você poder crescer e lá na frente, não é uma coisa do dia para a noite, mas lá na frente, ele sim vai virar seu sustento. Mas a gente tem que pensar que primeiro nós vamos sustentar o negócio para depois ele nos sustentar. E a grande maioria das pessoas erram nisso, pecam nisso, porque elas começam a tirar logo no primeiro mês do que foi vendido ou de qualquer que seja o comércio, o novo negócio, ela começa a tirar o seu sustento. E esse aí é o que acontece. Hoje nós temos 80% das empresas, elas falem nos primeiros 2 anos. 80%. Justamente porque a pessoa ela fica dependente do recurso que vai vir da empresa para ela se sustentar. E esse é o maior erro. A gente tem que reinvestir na empresa. Conta para nós como que foi isso para você. Conversando com você, eu começo a lembrar, né, de algumas coisas e a primeira ficha caiu agora com você, conversando de como eu sou abençoada, vamos dizer assim. Porque eu tinha pessoas para me ajudar que não me deixaram fazer isso, porque eu iria fazer como a maioria das pessoas. E aí eu tinha uma pessoa ali do meu lado
que não me deixou. Era uma pessoa mais experiente, que já tinha passado por outras experiências e ele me instruiu a fazer da maneira correta. E eu tenho certeza que se não fosse isso, provavelmente eu estaria dentro dessa estatística. Desses 80%, né? E tem uma outra coisa que eu geralmente esqueço e que fez toda a diferença nesse começo, porque eu falo que eu não tive um capital, eu não coloquei um capital, mas é mentira. Porque, coincidentemente, a saída da empresa, como eu era PJ, eu não tive rescisão. Não teve o 13º, não teve... Eu tive aquelas o salário, coisas do meu CLT. último salário e acabou. Uhum. Só que eu tinha um apartamento. E eu vendi esse apartamento na mesma época. E isso, a gente está falando em dezembro. Tudo isso aconteceu em dezembro. Em janeiro, acho que foi dezembro, janeiro, eu consegui vender o apartamento. Já era um processo que estava acontecendo e a venda do apartamento saiu. Então, eu peguei o dinheiro do apartamento, investi uma parte. Uma outra parte, eu troquei de carro, porque eu já estava com o mesmo carro há mais de 10 anos, sem ar-condicionado e, assim, sofrendo muito. Uhum. Troquei o carro e uma outra parte eu investi na empresa. Por que eu investi na empresa? Porque nesse momento da decisão, foi várias coisas. Talvez eu esteja pulando vários passos, depois você vai voltando, tá? Você vai me puxando. Mas, coincidentemente, no dia... Aí eu vou contar tudo, então. Claro, vai em frente. Se eu esquecer de responder alguma pergunta, você me lembra depois, Com certeza, tá? não tenha dúvida. Eu pedi conta da empresa na sexta-feira. No sábado, foi o Murphy, da academia, do boxe, onde eu treino. E na última corrida, eu saí para correr com a dona do boxe, que era uma outra pessoa antes. Ela foi comigo, e ali naquele momento, foi como se Deus falasse assim, é a sua chance. É agora. E aí eu falei para ela, olha... Pedi conta, agora eu tô só com a empresa, queria ver com você se existe oportunidade, se existe alguma possibilidade de ter uma loja dentro do box, tal, como é que a gente pode conversar sobre isso. Ela falou assim, eu tenho uma contraproposta melhor para você. Nessa época, ela tinha 2 boxes. Ia abrir o terceiro, que é onde vocês treinam hoje, né, o Oriente, e ela ia reabrir o Aquários em outro local. Ela falou, você abre com a gente. Dá tempo? Eu falei, eu dou um jeito. Então, num dia, eu estava desempregada e no outro, eu ia abrir 2 lojas. E aí, só que assim, eu precisava de dinheiro para abrir as lojas, né? Eu tinha que mobiliar a loja, eram 2 na época, né? Ia ser uma no Aquários e uma no Oriente. E aí, foi por isso que eu precisei de um dinheiro para investir. Eu fiz todo o mobiliário, tudo planejado. Comprei computador, comprei celular, separei número e tal. Então, eu fiz tudo isso com uma parte do dinheiro do apartamento. Legal. Muito bom. O que as pessoas precisam entender também que quando você é empreendedor, quando você coloca dinheiro, você está investindo. Porque as pessoas, quando a gente fala em investimento, a gente puxa muito para a área financeira e a gente fala assim, investimento é quando você coloca dinheiro em ações, investimento é quando você coloca dinheiro em renda fixa, investimento é isso, é aquilo. Ok, é sim, com certeza, mas quando você é empreendedor e você injeta dinheiro no seu negócio, você está investindo. E isso as pessoas têm que entender. Porque não é um dinheiro que você... eu gastei um dinheiro comprando um computador. Não, você investiu um dinheiro comprando um computador. Porque aquele computador é uma ferramenta de trabalho para você. Muito legal. E vamos lá. Você abriu essas 2 lojas, uma no Aquários. Pessoal, Aquários é um bairro aqui de São José e Oriente é outro bairro de São José, só para vocês se situarem. É uma academia de CrossFit, ela tem uma loja física dentro dessa academia. Então, ela abriu uma loja em uma unidade ao mesmo tempo abriu em outra unidade que também não tinha academia. Então, ela abriu junto com a proprietária. E você vê como as coisas acontecem. Em uma corrida, em uma academia,
ela viu mais uma vez, ela transformou uma corrida em network e oportunidade. Vocês estão vendo como oportunidade quem faz é você? Isso tem que ficar na mente de todo empreendedor. Oportunidade não espera. Você faz a sua oportunidade. Olha só, uma corrida. Ela transformou em network, transformou em oportunidade e através dessa corrida ela abriu 2 lojas. E hoje você vende também online. Você já vendia online, acredito. Já. Mas qual é o seu foco hoje? Onde você vende mais? Da onde vem o maior lucro? Do online ou do presencial? O meu business é físico. Meu business é físico, é a loja física, são os plantões. Para quem não sabe também, nós temos um termo, a gente usa um termo dentro ali da Powered, né? Somos uma rede de revendas. E o que é plantão? É quando eu vou em outros boxes, em outras academias, em outros eventos, e eu levo a minha loja lá para que os alunos desse outro box, dessa outra academia, possam conhecer a marca, conhecer as peças, experimentar, comprar. A gente não trabalha só com roupa, a gente também tem uma linha de cafés, um milkshake muito gostoso que vocês já conhecem. Então, a gente também leva tudo isso para fora. Então, eu não fico só dentro da loja esperando os clientes virem me procurar. É uma venda ativa. É uma venda ativa, a gente vai até o cliente também. Então, o meu foco hoje, o meu forte é a loja física e os plantões, os eventos e tal, né? E eu falo que eu trabalho online, mas é um trabalho mais secundário, assim, eu não trabalho com e-commerce, eu não tenho um site, então ele é um trabalho que precisa ser feito, que hoje em dia é muito importante, mas o meu business ele é físico. E você acredita que você precisa de um investimento, você precisa de uma outra pessoa, você precisa de um suporte para investir mais ou para alavancar esse online ou não? Ou tá tranquilo para você tá do jeito que você queria? É que a gente, empreendedor, sempre quer mais. Mas não, tá o que está faltando para alavancar esse online? Porque hoje a venda online, eu acredito que é uma venda quase que sagrada hoje. Você tem que ter o online, senão você não é conhecido, né? O que está faltando, na sua opinião? Ou não está faltando? Falta a vontade. Acho que, em primeiro lugar, o que falta é tempo, né? Porque eu sou um negócio de uma funcionária, né? E aí você acaba tendo que fazer as coisas que precisam ser feitas e sobra pouco tempo para as outras coisas que precisam de mais estratégia, de mais cabeça, né? Então, acho que o primeiro fator impeditivo de eu conseguir atuar nessa outra área seria tempo. Falta um pouquinho de jeito, né? Com criação de vídeo, internet, né? Know-how de saber lidar com tudo aquilo, tráfego pago, essas coisas todas. Eu não tenho muito conhecimento, então também precisaria de outras pessoas para me ajudar nisso. Certo. Né? Investimento. Com certeza. Quanto tempo você está com essa loja, com essa nova vida, a vida de empreendedora? Quanto tempo? A partir do momento que que fiquei só com isso, são 4 anos. 4 anos. 3 anos e meio, 4 anos. Já é um bom tempo. Já deu para ser bem conhecida. Você já teve que espremer alguns limões. Já. Com certeza. E vamos falar de limão. Qual foi a maior dificuldade no começo? Eu já quebrei uma vez, né? Com essa... Depois que você abriu? Sim. Certo. Assim, Como eu foi? considero que eu já quebrei uma vez, porque foi a primeira vez que eu realmente pensei em desistir. Em voltar para o CLT, voltar para PJ, procurar um emprego. Dessa vez... eu fiquei muito abalada, demorou um tempo para eu voltar. E eu acho que o erro que eu cometi é o erro que, mais uma vez, muitos empreendedores cometem, não só empreendedores, como nós, como pessoa física, um pouco de falta de conhecimento financeiro, né? De controle, hoje eu falo que
eu prezo muito pela a saúde financeira da minha empresa. Então, tem muitas coisas que eu quero fazer e hoje eu tenho paciência de esperar o momento certo, né? Então, eu abro a minha planilha e falo, tá na hora. Não, vai ter que esperar um pouquinho mais. Poxa, mas o meu concorrente está fazendo. Ah, mas a minha concorrente já fez aquele pedido. Ah, é porque a minha concorrente já está com aquela coleção. O meu financeiro permite isso? Não. Então, calma. Porque houve uma época em que a competitividade falou mais alto do que a saúde financeira. E eu tinha vários cartões, porque assim, a minha loja é varejo. O que é mais importante para uma loja de varejo? Estoque. Se eu não tenho estoque, eu não vendo, eu não trabalho. O que gira na minha empresa é o estoque. Então, eu tinha vários cartões onde eu fazia ali um investimento, todo mês eu ia pagando. E isso foi virando uma bola de neve, cartão de crédito. Sim. Foi virando uma bola de neve, e aí eu virei o meu foco pessoal um pouco mais para relacionamento, amizade, o ambiente foi me levando e eu fui tirando um pouco o foco da empresa, do comercial e tal. E aí as vendas foram caindo, então todo aquele investimento que eu fiz, que eu parcelei, que eu joguei no cartão, aquilo eu tinha que pagar, mas eu não estava vendendo o suficiente para pagar, e aquilo foi... E aí eu comecei a pago o mínimo, e aí durante o mês vai acertando, vai pagando um pouquinho, tinha mês que eu conseguia pagar todo o cartão, tinha mês que eu não conseguia pagar, enfim. E os juros um absurdo. Exatamente. E chegou um dia que eu tive que... optar. Tive que tomar uma decisão. Uhum. E esse dia foi muito difícil. Fui atrás de empréstimo, e aí eu lembro até hoje que uma funcionária... Eu não abri a conta, não fiz o empréstimo, mas ela foi até a loja, porque eu queria abrir a conta para fazer o empréstimo, para quitar as minhas dívidas e continuar trabalhando. E, mais uma vez, eu pensei em vender o carro, né, para pagar tudo. Gente, eu nunca contei isso assim, abertamente. Você está contando agora. Pouquíssimas pessoas sabem disso. Pouquíssimas mesmo. E aí ela sentou na minha frente, eu contei toda a minha história triste pra ela. E aí ela falou assim, calma, você não vai vender seu carro. Escuta o que eu vou te falar, como pessoa. Agora eu vou ser sua amiga. Eu não conhecia ela, nunca tinha visto ela na vida. Falei assim, agora eu vou ser sua amiga, eu vou te dar um conselho. Calma, você precisa do seu carro para trabalhar. Ele faz parte do seu trabalho. Sem carro, sua vida vai ficar muito mais difícil. Você tem estômago? Falei, não sei. Só que eu já tinha passado por isso uma vez, lá atrás. Ela falou assim... para de pagar. Esquece. Deixa de lado. Você vai perder seus cartões, você vai perder teu nome, você vai perder crédito. Você quer comprar um apartamento nos próximos meses e tal? Eu falei, não quero nada. Ela falou, então, se reorganiza. Vai vir atrás de você, vai receber um monte de ligação, um monte de ameaça, mas ninguém pode fazer nada com o teu nome. E depois você vai pagando e acerta a tua vida. Mas eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai enxergar a luz do fim do túnel. E aí eu agradeci muito a ela foi embora e eu fiz isso. E eu tô aqui ainda, né? Que bom. E aí, mas pra mim isso foi uma quebra, porque eu sou o tipo de pessoa que o meu pai e a minha mãe, eles me ensinaram que a coisa mais importante do mundo era o meu nome. Era pagar as minhas dívidas, eu não podia atrasar um dia, não podia pagar juros. Pagar juros era um absurdo. Então, além dessa coisa que a gente tem, que assim, de achar que fracassou, eu ainda tive que lidar com essa mentalidade, essa crença minha de que eu estaria... Assim, eu não sei nem explicar, mas eu tive que lidar. Então, emocionalmente, foi muito pesado para mim. Sim. E eu cheguei a beirar uma depressão, porque junto disso, eu também tive que tomar uma decisão. Lá com aquele ambiente que eu estava vivendo, os amigos, eu tive uma quebra, tive uma decepção muito grande. Tudo isso aconteceu de uma vez. De uma vez. E aí, eu precisei voltar para terapia, precisei de ajuda mesmo, porque eu não tinha vontade de acordar para ir trabalhar, para fazer crossfit, tudo aquilo que eu amava, de repente passou a não ter graça mais. Perdeu sentido. Perdeu sentido.
E eu já passei por outros processos desse, eu chorava o dia inteiro, as minhas amigas me viam, eu chorava, elas não sabiam o que fazer, e aí um dia eu falei, eu não vou conseguir sair dessa sozinha, vou precisar de ajuda. Então, assim, foi uma quebra de tudo. Foi uma quebra financeira, foi uma quebra de confiança comigo mesma, foi uma quebra emocional com as pessoas. E aí eu precisei de um tempo para me recuperar disso. Esse foi o limão mais azedo que eu já chupei desde que eu abri a empresa. É complicado. A gente tem muitas crenças limitantes dentro de nós. Muito. Eu falo sobre educação financeira e é muito interessante o quê? Que 90% do ser humano, de todos, do mundo, não é do Brasil, tem muita crença limitante dentro dele. Enquanto a gente não trabalha essas crenças limitantes dentro de nós, isso para tudo, na área financeira, na área familiar, na área de relacionamento, tudo. Todas as áreas, nós temos crenças limitantes dentro de nós. E enquanto a gente não consegue trabalhar, enquanto a gente não consegue quebrar, substituir essas crenças limitantes dentro de nós, a gente não vai para frente. A gente fica parado, a gente fica estagnado, e é por isso que hoje existem muitas pessoas com depressão, à base de medicação e tal. Então, isso é uma coisa para todos, não só para o empreendedor, mas para qualquer ser humano. Tem que trabalhar essas crenças limitantes dentro de nós para que a gente consiga caminhar. Eu falei para você que eu ia pegar alguns ganchos. O que acontece? Eu perguntei já para algumas pessoas e agora eu tenho que perguntar para você porque você me deu essa oportunidade. E a oportunidade eu não perco. Ambiente. O ambiente, ele é ou não fundamental para o crescimento ou para o buraco da pessoa? Responde isso para esse público amado e querido. A minha vontade era de responder antes de você terminar a pergunta, né? Mas muito, muito. Eu acho que se você quer empreender, se você quer crescer em algum negócio, seja no negócio trabalhando para outra empresa ou para você mesmo, a coisa mais difícil que você vai precisar fazer na sua vida e a mais importante é a mudança de ambiente. Fundamental. Fundamental. E eu vou dizer mais. A grande maioria das pessoas não vai te apoiar. Não vai entender. Não vai concordar. E eu já ouvi em vários podcasts, em várias conversas, o empreendedorismo, ele é um caminho que você percorre a grande maioria do tempo sozinho. Sozinho, porque principalmente se você não tem sócio, que é o meu caso, né? Que é sozinha. É só você que está vendo a dificuldade, é só você que está vendo a oportunidade, é só você que vê o cenário inteiro do que está acontecendo ali na sua empresa. Tudo que ajuda e tudo que atrapalha. E quando você está muito dentro de um ambiente, não vou chamar de negativo, mas um ambiente tóxico. Você tem dificuldade até de identificar que é isso. Muitas vezes você só entende que era isso quando você sai daquele ambiente. Exatamente. Né? Então, a gente tem que estar muito atento, a gente tem que se conhecer muito. Eu acho que eu sou uma pessoa, entre aspas, muito sortuda nesse ponto também. Eu estudei programação neurolinguística há muitos anos, eu sou formada em programação. Então, tem muitos conceitos que eu já sabia e que eu, muito devagar, mesmo sabendo de tudo, eu consegui aplicando de acordo com as dificuldades que foram aparecendo. Sim. Né? Mas respondendo a sua pergunta, sim, o ambiente, ele pode te levantar e ele pode te afundar completamente. E esse exemplo que eu dei é realmente isso, assim. A minha vontade de estar com aquele grupo era tão grande, de me sentir parte daquilo, que eu simplesmente abandonei a minha empresa. E depois, eles me afundaram. Com certeza. Porque eu tive uma quebra de confiança, uma decepção tão grande com 1, 2, 3 pessoas, que quando isso aconteceu, eu me vi sozinha, dentro do grupo, e com a empresa em pedaços. É muito complicado. É muito complicado. E Dani, o quanto a sua imagem pessoal influencia nas vendas?
Como que você vê isso? Porque, assim, você vende algo fitness. Sim. Então, você tem que estar nesse meio, você tem que demonstrar. Eu vejo você treinando todos os dias. Quanto isso influencia na venda? 100%, na minha opinião. 100%. 100%. E aí, quando a gente fala de imagem, a gente não tá nem falando de estética. Sim. Né? A gente está falando de conexão. Tudo. Pelo menos, o que eu penso eu preciso me conectar com o meu público. Se eu for uma pessoa, me corrija se eu estiver errada, mas se eu for uma pessoa que não gosta de treinar, que leva uma vida muito diferente do que eu prego, as pessoas vão ver, vão entender, e isso não vai fazer sentido para elas. Sim. Não é uma regra eu vender moda fitness e ter que treinar todo dia, ter que comer direito, ou ter que ter um corpo esbelto e ser linda, maravilhosa. Isso não é uma regra. Mas se for assim, né? Se tudo que eu falo, eu faço, a chance de eu me conectar com o meu público e do meu público escutar um pouquinho mais do que eu tô falando é maior do que se eu não fizer nada. Com certeza. Então, eu acredito sim que a minha imagem pessoal, ela tem tudo a ver com o sucesso ou não do negócio. Legal. E vamos falar de dinheiro. Eu gosto de falar de dinheiro. Não sei por que eu gosto de falar de dinheiro. Deve ser porque é bom? É uma coisa boa? Ótimo. Hoje, você tomou um tombo na sua vida, você aprendeu muito com isso. Hoje, você separa o dinheiro que é da empresa do seu dinheiro pessoal ou ele ainda está juntos, unidos e casados até que a morte os separe? Então, esse é um assunto delicado. É delicadíssimo. Quando eu comecei, antes disso tudo, era separadinho. Eu tinha minha conta pessoa física, minha conta pessoa jurídica, eu conseguia pagar meu prolaborezinho, mesmo que baixinho ali, mas o mínimo ali para pagar minhas continhas e tal. Depois que isso tudo aconteceu, virou uma bagunça. E eu confesso para você que eu tenho muita vontade, eu tô me estruturando para isso, mas ainda não consegui voltar a fazer do jeito que eu gosto, que eu quero. É assim, o que eu quero dizer? Eu sei o que é certo e o que é errado. Mas, de acordo com tudo que aconteceu, com tudo que eu vivi, eu não consegui manter isso. E está nas minhas metas dos próximos meses poder fazer essa separação. Gente, não faz isso, tá? Continua fazendo separadinho, tá errado. Mas, sendo realista, respondendo a sua Você pergunta. fez um replanejamento? Não. Depois. Pessoal, esse é o momento, puxão de orelha. Gente, Tudo acabou bem? o podcast. Tem que fazer um replanejamento. Aquele planejamento, ele serviu para aquela época. Hoje é outro replanejamento. Tem que fazer o mais rápido possível. E, pessoal, é difícil. Não é fácil você separar o seu dinheiro do dinheiro da empresa. Não é fácil. E eu vou falar que 90% do empreendedor, quando ele começa, é junto. 90%, para não falar 100%. Fala, Dani. Mas eu vou te falar uma coisa, assim, e isso também serviu de um grande aprendizado para mim, porque a gente não é perfeito, eu não sou perfeita, eu sou uma pessoa que comete muitos erros. E quando eu sempre tive muito orgulho de dizer que eu separava o dinheiro, que não sei o quê, que eu fazia tudo certinho, bonitinho. E lá atrás havia um pequeno julgamento das pessoas, dos empresários, dos empreendedores que não conseguiam fazer isso. Eu falava, mas como? E não sei o quê e tal. Pô, é tão fácil e tal. E aí foi necessário acontecer tudo isso para eu dar 2 passinhos atrás e falar assim, a vida não é um morango, que eu achava que era. Sim. Né? Existem dificuldades reais e é realmente muito difícil. Uma vez que você tá bagunçado, é muito difícil, tem que ter muito autocontrole e, em alguns casos, precisa de ajuda. Então, inclusive, depois de terminar aqui, nós vamos conversar. Com certeza. Tô aqui para isso. Tô aqui para ajudar. Porque, em muitos casos, a gente precisa reconhecer que tem coisas que a gente não vai conseguir fazer sozinho. Sim. Porque você vai precisar Sim. da ajuda de alguém que conhece mais, um especialista, um consultor, que vai poder te ajudar a voltar para o caminho certo. Com É o meu certeza. caso. Pessoal,
é fundamental a gente não ter o orgulho de não pedir ajuda. Peça ajuda, pessoal. Não é orgulho. Isso aí é fundamental para o seu crescimento, é fundamental para que você consiga sair da onde você está e sempre crescendo. Então, vá atrás de pessoas com conhecimento. Na internet também tem. Não fica parado, não fica parado. Não deixa a estagnação tomar conta de você. Vou te ajudar. Vem comigo que você vai passar de ano. Eu aceito. Qual hábito você teve que mudar para crescer? Porque hoje eu tô vendo que você está crescendo. Uhum. Eu tô vendo. Mas você passou por algumas coisas e você percebeu um dos hábitos, com certeza, é o ambiente. A gente tem que mudar o nosso ambiente. Mas tem outros hábitos que a gente muda também. Eu vejo isso como maturidade. Então, pessoal, eu tenho 50 anos. Eu sei que não parece que eu tenho 35, mas eu tenho 50, tudo bem? E a minha vida não é um morango também, não. Eu passo por dificuldades, a cada dia que passa eu aprendo coisas novas. A gente tem que se reinventar, com certeza, mas a gente vai ganhando maturidade, experiência. E para você, o que fez você, o hábito que você mudou, que você viu que, pô, isso aqui tá me ajudando, isso aqui me ajudou? Eu vou, assim, muitas coisas eu precisei mudar, né? Provavelmente eu não vou lembrar de todas. Então, eu vou responder a sua pergunta falando de uma mudança que eu fiz no ano passado, vamos dizer assim, no meio, um pouquinho antes, talvez, do ano passado, para cá, e que também não foi fácil, mas que eu sinto que realmente foi o que me ajudou muito a dar uma melhorada, vamos dizer assim. Eu treinava às 7 horas da manhã e o meu período mais produtivo é de manhã, né? Eu não sei se todas as pessoas têm isso, mas eu consigo ver claramente que de manhã eu sou muito mais produtiva, eu tenho muito mais vontade de fazer as coisas do que à tarde. Assim, almocei, a minha energia já vai caindo, a minha vontade de fazer já vai caindo, o sol baixou, acabou o dia para mim. Então, assim, amanhã é um período muito importante para mim. Eu não ligo de acordar cedo. Então, o fato de eu ir treinar às 7 era... Quem treinava comigo eram pessoas que eu amo muito até hoje. E aí, mais uma vez, a gente volta no assunto do ambiente. E era, assim, é muito difícil porque a gente treinar, você sabe. Você também treina. E aí, assim, acaba o treino, a gente não vai embora. Vamos pra resenha. Fica ali na resenha. Às vezes a gente ficava ali 1 hora conversando, batendo papo, o tempo passando. O tempo passa. O meu trabalho é dentro do box. Então, se eu não conseguir virar o foco, eu vou ficar ali, ó. E aí, piorava a situação. Por quê? As meninas iam embora, eu não conseguia simplesmente... agora eu vou trabalhar. Sentar na frente do computador e trabalhar. Aí eu queria editar o vídeo, queria postar o vídeo, queria mexer no Instagram. Ou seja, eu procrastinava muito. E aí, a hora que eu engrenava, já estava na hora de ir embora. E aí eu falei, isso não tá me ajudando. Não é que as pessoas estavam me impedindo, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando. Mas a minha rotina e a minha falta de pulso para parar o que tinha que fazer e fazer o que tinha que ser feito, isso estava me atrapalhando. Aí, junto disso, eu também estava sentindo muita falta de estudar, de aprender, de ler, que era uma coisa que eu sempre gostei de fazer, mas eu não estava fazendo mais. E aí, o maior hábito que eu mudei e que fez muita diferença no meu dia a dia foi a mudança do horário do treino. Porque daí eu mudei o treino para mais tarde, continuei acordando no mesmo horário, acordando às 5h30, e aí eu consigo fazer meu café da manhã com calma, fazer as minhas orações, ler. Então, durante 6 meses, eu consegui ler 1 hora direto, ler. E aí eu peguei livros que fossem me ajudar a mudar a crença, né? Então, a leitura também foi um hábito extremamente importante para que eu conseguisse avançar algumas casas e fazer coisas que eu não fazia antes por conta dessa bagunça toda. Então, foram 2 hábitos, né? O hábito de
do horário do treino, que eu mudei, e incluí a leitura. Que é fundamental Foi para muito nós, né? É importante. fundamental. E parece coisa pequena, né? Você fala assim, eu comecei a ler. Mas não é só comecei a ler, é o que você vai ler, o Exatamente. comprometimento que você vai ler, né? O que você vai fazer com aquilo, porque só ler e continuar a vida, né? O pessoal pensa que quando a gente fala de algum livro, leia esse livro, o pessoal, putz, vou perder meu tempo lendo. Não é. Não é. Porque o livro ele te dá uma visão diferente e ele te incentiva a fazer coisas diferentes. E eu postei um vídeo há um tempo atrás falando que se você quer uma coisa que aconteça, um resultado diferente, você tem que fazer coisas diferentes. Se você está acostumado a fazer a mesma coisa, não vai ter resultado diferente. Vai ter o mesmo resultado. Vai ter o mesmo resultado. E as pessoas querem que fazer as mesmas coisas e obter resultados diferentes. Não dá, Isso não vai impossível. acontecer. Não vai rolar. E crença, você falou da crença, isso é legal. Qual a crença que você acha que mais te segurava e você, depois que quebrou, você falou assim, nossa, graças a Deus, eu tô livre, leve e solta para viver. Você não vai acreditar. Pode falar. Pode falar. Eu tenho... não vou falar tenho porque ainda não está 100% trabalhado. Um pensamento de escassez. Escassez. Então, um dia eu entendi, através de conversas com amigos, com pessoas que são mais maduras que eu, entendi que eu tinha muitas conversas ruins comigo mesma. Né? E que isso estava me impedindo de avançar aos próximos níveis que eu queria. Porque se você não acredita que você é capaz, você fica o tempo todo falando para você, isso não vai dar certo. Eu não sou capaz de fazer isso. Eu não vou conseguir, não vai dar certo. Eu vou fazer essa campanha, mas ninguém vai comprar nada. Eu falava essas coisas o tempo todo para mim, mas eu não percebia. Eu não... A gente vai se podando, né? Inconscientemente, porque a gente não quer falar isso, mas a gente fala uma coisa, mas a nossa mente está pensando outra. E tudo isso tem um motivo, existia um motivo para eu pensar isso, né? Lá atrás, talvez na minha adolescência, alguém falou para mim que era melhor eu pensar o pior e ser surpreendida positivamente do que ficar pensando coisas muito boas iam acontecer e ter decepção. E eu acho que isso entrou tanto dentro da minha cabeça que daí eu comecei só a pensar coisas ruins. Porque o que vier tá bom. Tá bom. Tá bom, é vantagem. Só que o que eu não sabia é que isso é energia, é frequência. Então, e não tem aquela frase que tudo que você manda pro universo, ele devolve pra você? Com certeza. É isso que eu recebia de volta. Com certeza. Eu tinha sucesso em algumas coisas? Tinha. Mas eu poderia ter tido muito mais. Muito mais. Se eu acreditasse em mim, se eu acreditasse no poder das palavras, né? E aí eu também fui mudando isso e coisas extraordinárias realmente aconteceram. Engraçado você falar do poder das palavras. Só um adendo aí, um adendo bíblico, pessoal. As palavras têm poder, isso é bíblico. É bíblico, pessoal. Então, assim, tudo que você realmente fala, tudo que você coloca para fora, isso vai retornar para você, de alguma forma. O que você está pensando, você tem que mudar a sua forma de pensar. Eu postei também um vídeo há um tempo atrás, mente rica, mente pobre. Infelizmente, a gente tem... É cultural, principalmente no Brasil. Então, assim, você com certeza já escutou falar que o mal da humanidade é o dinheiro. Com certeza. Eu também pensava isso. Oh. Até hoje, nas minhas orações, eu repito isso. O dinheiro é bom. Eu posso fazer o bem com ele e eu mereço. Porque a gente passa anos e anos repetindo para si mesma que ele é ruim, que só pessoas ruins têm dinheiro. Eu escuto isso até hoje. Que, né? quando a pessoa é rica, ela é isso, ela é aquilo. Porque ela enganou alguém, porque ela é corrupta, porque ela roubou. A gente precisa mesmo mudar muito da nossa mentalidade. Muito. Mas sabe o que eu acho, assim? A gente quer empreender, quer ganhar dinheiro, e a gente acha que o que a gente precisa, o mais importante que precisa fazer é a parte técnica, é aprender o negócio. Uhum. Isso realmente faz sentido até certo ponto. Depois disso, o que vai
mandar, o que vai virar a chave, o que vai fazer a diferença, são conceitos. Com certeza. A gente está numa fase do programa de posicionamento e de... Não, alinhamento não. Eu tô falando com a minha videomaker, querida e amada esposa. Linda. A gente está numa fase... Propósito. Lembrei. Propósito. Pessoal, palavra para 2026. Propósito. Essa é a palavra. Então, assim, tudo que você faz na sua vida tem que ter um propósito. Se você corre atrás do seu propósito, o dinheiro é consequência. Ele virá. Ele virá. Então, assim, a gente está aqui com a Dani, empreendedora, ela tá colocando um propósito na vida dela. O dinheiro vai vir. Vai vir. Por quê? Porque a gente não vai levantar para trabalhar só pelo dinheiro. Nós vamos levantar para trabalhar para que o nosso propósito seja alcançado. Todo mundo tem que ter um propósito na vida. E o dinheiro vai vir. Ele vai ser uma consequência na sua vida. Tudo bem? E com esse dinheiro que você vai receber, você vai fazer bem para você e para outras pessoas que estão ao seu redor que você ama. É para isso que ele serve. É para isso que o dinheiro serve. Não é a maldição do mundo. Pelo contrário. Sem ele você não vive. Então vamos ter bastante para poder nos ajudar e ajudar as pessoas próximas de nós. E eu acho que uma coisa muito importante que eu gostaria que quem estiver ouvindo usasse isso como reflexão é se autoanalisar muito. Deixar o ego de lado, deixar os preconceitos de lado. Você não precisa falar isso para ninguém. Mas quando você for refletir sobre você mesmo, você ser bem honesto sobre isso. E aceitar, de repente, uma outra pessoa que você confie, porque também ficar ouvindo críticas de pessoas Sim. que não merecem também não dá, né? Mas acho que a gente precisa escolher algumas pessoas, assim, que você vai ouvir. E porque, às vezes, a gente não consegue ter uma visão da gente mesmo, porque a gente está ali dentro, vivendo as coisas, né? E a maior parte das grandes reflexões que eu tive, grandes mudanças na minha vida, vieram depois de críticas construtivas que vieram de pessoas que eu gostava, que eu confiava. E aí é muito da gente analisar e falar, poxa, será que eu sou assim mesmo? Porque essa mentalidade de escassez, a pessoa que falou isso pra mim, na hora que ela falou, eu falei, não, você tá louco. Tá maluco? De jeito nenhum. Só que isso ficou na minha cabeça. Eu fui embora e eu fiquei semanas pensando naquilo. Falei, não é possível, será? Como assim? Mas por que ele falou isso pra mim? E aí eu comecei a prestar atenção nos pensamentos. Mas se eu simplesmente ignorasse o que ele falou e falasse, você não sabe o que tá falando, não, você nem vive minha vida, nem tá comigo todo dia, viajou. Pronto. Eu não ia mudar, eu não ia evoluir. Ia continuar com esse pensamento. Ia continuar e eu ia perder um monte de coisa que eu conquistei nos últimos meses, só pelo fato de eu ter aceitado a crítica e ter corrido atrás daquilo. Falei assim, beleza, ele acha isso, então beleza. Então agora eu vou destrinchar isso daqui. Agora eu quero entender isso daqui. Beleza, e diagnostiquei, realmente. Eu penso mesmo, tudo isso, verdade. Aí a próxima pergunta é, e agora? O que eu faço? O que eu faço com isso? Já sei que eu preciso mudar, mas eu fui assim a vida inteira. Como? Aí é outra. Então, assim, acho que é isso que eu quero dizer, assim, é ser honesto com você mesmo, abaixar tudo que tem de ego, tudo que tem de preconceito e fazer uma autoanálise real, honesta, sincera, porque às vezes é isso que está faltando para você obter o sucesso, para o dinheiro entrar na tua vida. Tô dizendo que eu tô com muito dinheiro, não é isso. Mas eu acho que são pequenos passos importantes que eu tive e é só o começo. E que eu vejo que muitas pessoas, não tô falando nem de empreendedor, que muitas pessoas têm muita dificuldade de olhar para dentro. Sim, com certeza. E, legal. Ó o gancho. Vai ter 5 horas e 37 minutos esse podcast. Dani,
o que é sucesso para você? Essa é uma ótima pergunta. E eu só tive a resposta poucos dias atrás. Para mim, sucesso é eu poder fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, sem muitas preocupações. Estão entendendo, pessoal? Você viu que ela falou assim, ser bilionária? Não, ela não falou isso. Repete para eles. Repete, por favor. Fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, sem muitas preocupações. Parabéns, isso é fundamental. Então, você acredita que empreendendo você vai conseguir ter sucesso? Não tenho a menor dúvida. Eu não sei em quanto tempo, mas eu vou chegar lá. Com certeza. Eu não tenho dúvida disso também. E como você se vê daqui a, vamos colocar 5 anos? Como você se vê como empreendedora daqui a 5 anos? Essa é a pergunta que eu mais temo em todo... A pergunta mais difícil de responder. Porque como eu tenho mentalidade de escassez, eu Tinha. tinha. Mas ainda tenho um pouco de dificuldade de prever, né? De ir muito lá na frente. Mas eu já consigo decidir que daqui a alguns anos eu quero estar estável financeiramente. Quero que a For All seja referência, né? Em termos de empreendedorismo, de moda fitness, de conceito, com propósito, é o que você disse. Quando eu criei a For All, nunca foi só para vender roupa. Eu sempre quis impactar as pessoas de alguma forma. Então, eu vejo daqui a 5 anos que tanto a For All quanto a marca Dani Ribeiro estarão fazendo isso, né? Impactando pessoas. Mas eu também me vejo com mais uns 2 ou 3 negócios. Aí sim, pessoal, ó. Isso é uma visão de futuro. Isso é uma visão de futuro. 2 ou 3 negócios a mais. A mais. A For All rodando sozinha e quero investir Importante, importantíssimo. E qual conselho você daria hoje para uma pessoa que quer iniciar? Ela é CLT, ela está trabalhando hoje, mas ela sabe que aquilo não é para ela. Que ela nasceu para brilhar. Ela nasceu para ter mais na vida dela. Qual conselho você daria para essa pessoa começar no meio do empreendedorismo? Olha, eu pensei sobre essa pergunta antes de vir para cá, mas eu acabei de mudar minha resposta. Porque é sempre assim. O que mais eu penso quando eu estou feliz no meu negócio é que delícia que é fazer o que eu faço. Desculpa a palavra, mas que tesão que é estar nesse campeonato. Que delícia que é ver as coisas acontecendo. Então, o meu conselho para você que quer começar, que não sabe aonde ainda, que quer sair do CLT e que quer empreender é: encontre algo que você ame. De verdade. Às vezes, você ama um pouquinho agora, mas tem que ser uma coisa que você sabe que aquele amor pode crescer. Porque eu tenho puta tesão de fazer o que eu faço. É importante e é fundamental. Sabe? E assim, se eu tivesse escolhido qualquer outra coisa, principalmente, porque a gente coloca muito em questão assim, o que eu já tenho experiência. Mas se eu tivesse escolhido aquilo, eu não estaria feliz. E quando eu escolhi isso, eu não sabia que isso ia me fazer tão feliz. Mas eu tinha uma coisa aqui dentro. E conforme o tempo foi passando, aquilo foi crescendo. Então, o meu conselho é: escolha, assim, esteja aberto. Esteja aberto. A partir do momento que você sabe que você quer criar um negócio e que você ainda não sabe o que é, eu comecei a buscar, eu comecei a minha anteninha de oportunidades, ela ficou ligada o tempo todo, até que elas forem surgindo, e aí você vai saber. Mas tem que ser alguma coisa que você ame muito, que você olhe lá na frente, que você se veja fazendo aquilo por muito tempo, talvez até para sempre. E tem uma pergunta importante que eu li uma vez, que é: o que você faz hoje, se você não precisasse ganhar dinheiro, você continuaria fazendo? Se a resposta for sim, é isso.
Perfeito, muito bom. Dani, resume a sua vida de empreendedor em uma frase. Passado, presente, futuro. Em uma frase. É difícil, mas vamos lá, eu confio em você. Eu me apaixonei pelo processo. Agora eu quero mais. Perfeito. Você quer deixar um recado para os seus clientes, para os seus futuros clientes, que agora vão vir muito mais, Amém. para futuros parceiros? A casa é sua. Quero agradecer a todos os meus clientes, os meus amigos, porque a maioria dos meus clientes acabam virando os meus amigos. Cada um tem uma importância gigante dentro da For All e dentro do meu coração, né? Cada sim, porque nós como empreendedores a gente escuta muitos nãos, então cada sim tem um significado muito grande. Então eu quero agradecer a cada um que confiou na Dani lá atrás, com uma malinha pequenininha, né? Eu tenho muitas pessoas que estiveram comigo lá atrás e estão comigo até hoje. Quero muito agradecer de coração essas pessoas e quero dizer que eu estou comprometida com qualidade, em ser uma pessoa melhor, em transformar a For All numa empresa que gosta de pessoas, né? Então, tanto para clientes quanto para parceiros, são muito importantes para mim, todos eles também, desde o primeiro. Eu tenho parceiros comigo desde que eles começaram também, né? Eu tenho parceiros que começaram, e aí eu já fui lá junto, e aí eu também estava começando, e a gente cresceu junto, e nós estamos juntos até hoje. Então, isso, para mim, é o que me move, né? E é o que vai continuar me movendo. Então, confie em mim, que eu não vou te decepcionar. Parabéns. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu quero te agradecer imensamente pela sua presença nesse lugar. Vão ter mais. Amém. Não tenha amém. dúvida. E, pessoal, deixa aí nos comentários se você quer saber mais da Dani. Eu vou deixar todas as redes sociais na descrição do vídeo para você entrar em contato com ela e comprar o seu conjuntinho para você ir para academia totalmente fit. Aquele abraço. Obrigada, gente. Obrigada, Wendo.